O marco temporal. A gente está falando aqui da votação do PL, projeto de lei do marco temporal, que tem expectativa de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Mas o Supremo pode derrubar. Olha que divertido. Os deputados federais vão votar nesta terça-feira o projeto que estabelece como ano de 1988 o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Quer dizer o seguinte, tudo que aconteceu até lá é o que deveria acontecer a nível de reserva indígena. Quase 14% do território nacional já é demarcado para fins de reservas indígenas e já está bom demais. Esse é o tamanho que chegamos e acabou. Essa bancada do agronegócio se articulou. A gente está falando de 324 deputados de oposição e do Centrão que votaram pela aceleração do trâmite da proposta na Casa e 131 parlamentares de esquerda que votaram contra. A beleza disso, o Adriles toda hora fala, eu torço para piorar, para depois melhorar. Eu torço, eu só acho que tem que piorar, pra ver que eu torço. Não, claro que não, mas aqui eu tô querendo trazer o seguinte. O caminho parece esse. Ontem, pode ter parecido que eu fui um pouco grosso com o Tomé Abducha, que era que me retratar. Que eu falei o seguinte pra ele, eu falei, Tomé, que a Assembleia Legislativa não serve pra nada e eu... Chamou o cara de inútil. Não chamei ele de inútil. Eu falei, não chamei, eu gosto do Tomé. Espaço de poder tem que ocupar, principalmente a turma da direita, tem que ocupar todos os espaços de poder, do centro acadêmico, à Assembleia Legislativa, a qualquer lugar, a sala de aula. Você tem que ter lá uma pessoa com honestidade intelectual, com decência, com bons valores. Agora, o que acontece? A Alesp é esvaziada em termos constitucionais. Ela não tem atribuições relevantes. Ela acaba servindo para aprovar o orçamento do governo do Estado e para impedir leis absurdas. Por isso que é importante que deputados como o Tomé estejam lá. Ok. O que a gente vai ver agora é um fenômeno muito interessante, porque a gente tem 11 ministros não eleitos com o poder de derrubar a lei aprovada semana que vem, a lei aprovada daqui a 2 semanas, pode ser por maiorias acachapantes, não importa. Enquanto o Supremo tiver esse germe, posso falar que nem o Gilmar Mendes falou? O germe do fascismo? Enquanto o Supremo tiver o germe autoritário no seu DNA, tudo pode acontecer. Segurança jurídica no Brasil, é igual a zero. Tô errado, Suano? De forma alguma. Marco, eu vou falar muito rapidamente 4 pontos que você levantou. E eu vou retomar a questão da Venezuela só para dizer o seguinte, aqueles que tiverem oportunidade, não precisa comprar, só leiam a parte 2 do meu livro. É uma crônica da violência. Não existe narrativa. É mau caratismo dizer que é uma narrativa de qualquer indivíduo que tentou mostrar a realidade do que aconteceu na Venezuela. Diariamente, pessoas eram mortas. Pessoas eram mortas nas ruas por causa de manifestação daqueles milicianos que estavam vinculados ao regime e passavam atirando toda vez que alguém tentava fazer uma manifestação contra o governo ou tentava apresentar. A narrativa aí é exatamente desta mídia mau caráter que tenta passar o pano na cabeça de marginais e assassinos, porque é isso que esses indivíduos são. Aqueles que tiverem uma oportunidade, vejam tudo aquilo que aconteceu, os milhões de refugiados que saíram lá morrendo de fome, tentem entender a verdade do caso Yanomami aqui no Brasil, de onde vinham parte daqueles Yanomamis, quem está explorando os minérios de ferro na Venezuela, os minerais no subsolo lá na Venezuela são os militares e ainda tentam contaminar toda a região. Tentem acompanhar tudo isso, não é narrativa, isso é fato. Narrativa faz esse pessoal que não estuda ou não tem caráter e fica colocando porcaria para a sociedade ver. Esse é o primeiro ponto. Só queria falar isso e, por favor, peguem de alguém, não precisa comprar. Leiam a parte 2 do livro. Eu narro ponto a ponto todos os momentos das estratégias que foram adotadas. E eu utilizei, e eu quase fui para a Venezuela dar aula e um cara me alertou 1 mês antes. Não vá, porque eles vão te prender 1 mês depois. Você será acusado de ser espião da CIA e você vai para uma cadeia e ninguém, porque naquela época não teria ninguém para me defender. E você vai apodrecer numa cadeia e quem vai te prender é o Serviço Bolivariano de Inteligência, porque ele já tem todo o relatório a teu respeito. Porque você escrevia 2 artigos por semana desde 2019, mostrando por que aquela porcaria daquele modelo não ia dar certo. Que não tinha como dar certo. Quando alguns acreditavam, não, as missões bolivarianas produziram resultado, o Bolsa Família deles deu resultado. Eu dizia, não tem como dar, é cálculo matemático, X mais Y dá tão, ponto final.
E assim eu mostrava. Agora vamos voltar para a questão das escolas, que você passou rapidamente, e eu vou falar isso rapidamente, Marco. Eu vivo essa angústia, porque eu sou professor. Tu não tem noção como está sendo tomada a sala de aula por professores de esquerda. Muito provavelmente esse pessoal que foi lá do Cervantes para visitar os gabinetes dos deputados de esquerda, eles já foram intencional e já foram indicados por um diretor, que provavelmente é da mesma linha. Está dentro da guerra que eles fazem, tomar os corações e mentes exatamente dos jovens. Por quê? Porque o jovem quer participar do processo histórico. Ele tem a energia e a emoção de achar que está construindo o futuro. E como é que ele constrói o futuro? Sendo massa de manobra para marginal, vagabundo e mau caráter. É assim que ele está construindo o futuro. Porque ele não raciocina, ele vai na poesia. Que coisa mais poética do que um homofóbico, um assassino, um sanguinário como o Che Guevara? Por quê? Ai, que endurecer-se, para sem perder a ternura jamais. Vamos enrijecer, mas sempre terno. O que é ser terno? É você dar um tiro na cabeça de uma pessoa dizendo eu te amo. É isso que é ser terno? É essa a ternura do Che Guevara. E fica todo mundo... a coisa que mais me assusta é ver um rapaz, um jovem gay, com a camisa do Che Guevara, que era um homofóbico. Matava gays no país. Odiava homossexuais. E aí você vê essa imbecilidade coletivizada para a sociedade brasileira. Vamos ao terceiro ponto que você falou, Marco, que é a respeito dessa questão de já estão contando que o Supremo Tribunal Federal vai simplesmente anular as decisões, ou o projeto, que é um projeto de emenda constitucional, precisa de 257 votos. Não, é um projeto de lei ordinária. Ele precisa de 257 votos. Ok, mas isso é lei, é atribuição do legislativo, eles já estão dando por qual razão? Porque eles querem atacar de todas as formas aquele setor produtivo vinculado ao agronegócio, porque o agronegócio é que produz a riqueza no Brasil hoje. São tão mau caráter esses indivíduos que querem acabar com o agronegócio, que eles criaram, isso é narrativa, Adriles, Geisiane, Marco, isso é narrativa, criaram a ideia de que o agronegócio brasileiro impediu a indústria, ou significou uma queda da indústria. Vocês não precisam nem estudar economia, vá ler a turma da Mônica. Se vocês quiserem ter economia, estude Obelix e Companhia. Leia, se você é preguiçoso e vagabundo para ler livro de economia. Leia Obelix e Companhia, você vai gargalhar para entender um pouco. Asterix, Obelix e Companhia. Vá ler. Vai ter um pouco de vergonha na sua cara. Aí eles vinculam, por exemplo, como é um ponto de partida para a alavancagem econômica como um todo. Ou você acha que aquele desenvolvimento tecnológico que produziu a agropecuária brasileira, aquilo não é o mesmo desenvolvimento tecnológico que você coloca numa indústria aeroespacial ou uma indústria. Por quê? Como é que você faz o monitoramento, colheita, faz o tratamento da semente? Tudo isso precisa de tecnologia de ponta. Eu não vou ofender, eu não vou falar, não é palavrão, mas é... eu só ia chamá-los de energúmenos, mas tudo bem. Energúmeno é um palavrão intelectual. É um bando de energúmenos, entendeu? Mas, cara, o absurdo, eles fazem isso por qual razão? Porque eles querem vincular. E tem mais um detalhe. Vamos pegar um exemplo que foi para a tecnologia de ponta e alavancou toda a economia. Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul fez? Ela indicou um segmento da economia, carreou os recursos para lá para causar o boom. E ao redor desse segmento foi a indústria automobilística. Ao redor desse segmento, o que eles fizeram? Desenvolveram toda a economia coreana. Ao ponto de nós termos o que a Coreia é hoje. O que o agronegócio brasileiro pode fazer é algo 10 vezes melhor do que fez a Coreia. Sabe por qual razão? Vocês, bando de mau caráter, que estão tentando destruir o agronegócio brasileiro. Sabe o que o agronegócio pode fazer? 10 vezes melhor que a Coreia do Sul, porque produz comida. E em volta do agronegócio, todos os segmentos industriais podem ser desenvolvidos, porque o agronegócio precisa da indústria também. Ou você é burro, ou você é mal intencionado. E por isso tem essa questão. Se você vai trabalhar com o marco temporal de alguma coisa, eu creio que é uma jurisprudência que já está consolidada. Vai ser votado no Supremo Tribunal Federal para verificar a constitucionalidade de algo que já estaria consolidado. Seria interessante a gente explicar o que é o marco temporal para o público. Eu deixo para ti, não vou monopolizar. É interessante. Adriles. Senão fica meio vago. É muito simples, é muito simples. Eu falei no começo, você tem as áreas que já estão demarcadas, corresponde a quase 40% do território nacional, como reserva indígena. 14, desculpa, falei 40. A esquerda quer fazer o quê?
que é a total insegurança jurídica para todos os brasileiros, em todas as cidades, em todo o campo, fazendo o quê? Permitindo... Significa que até 1988, só para um ano. A população que estava inserida naquelas áreas especificamente poderia reivindicar a posse daquelas terras, que eventualmente já representam 14%. Agora, eu acho que ampliar isso para 20%, 22%, 30%, 40%, é patético, é fazer proselitismo com uma causa indígena, que eu acho justa, mas eu acharia muito mais justa para a causa indígena, para os próprios índios, que em vez de demarcar terra, simplesmente com os critérios da FUNAI, de estabelecer que a cultura indígena, por exemplo, não pode usar cobertor, que a cultura indígena permite que se enterrem crianças recém-nascidas com síndrome de Down, de mãe solteira, ou seja, que a cultura indígena tem que ser preservada como uma espécie de oásis de cultura primitiva. Seria muito mais interessante investir nesses 14% de área indígena preservada para que essa população indígena fosse integrada, que já é em grande medida, ao modo ocidental de vida. Porque não existe uma nação indígena no Brasil. Desculpa, esse papo de povos originários, é a mesma coisa dizer que existem povos originários que vieram da África e eles têm que ser inseridos em quilombos hoje no Brasil. É racismo fazer isso com a população indígena. Se eles se aprendem ao garimpo, se eles aprendem a agropecuária, se eles podem ser inseridos, inclusive, como funcionários do agronegócio, se eles podem ganhar dinheiro para comprar micro-ondas, hidromassagem, casas, eventualmente ter um modo de vida ocidental que é muito superior à cultura primitiva indígena, nesse sentido de enterrar crianças, de plantar taioba, de matar macaco para comer. Ou seja, o modo ocidental integrado e misturado à cultura indígena pode fazer muito melhor para a população indígena do que ficar nessa questiúncula jurídica de estabelecer maior terreno indígena sem que eles não sabem a menor ideia do que eles podem fazer nessa região. A questão dos Yanomami é exatamente um exemplo vivo disso. Pô, eles têm uma área indígena, uma área rural imensa, uma área florestal imensa, quer dizer, mas eles não sabem o que fazer dentro da floresta e passam fome. Ou seja, é um completo descalabro esse tipo de cultura indigenista, purista, que trata o índio como um animalzinho de zoológico, em que ele não pode ser inserido dentro dessa cultura ocidental que melhora, que pode melhorar e tem melhorado a vida do índio. Ou seja, esse tipo de pseudo-progressismo esquerdista que trata o índio como animal de estimação num zoológico, como povo originário intocável, que dá 14% da área brasileira para eles não fazerem nada lá dentro praticamente, não conseguirem se adaptar ao modus vivendi ocidental que melhora, que traz comida, que traz roupa, que traz melhor qualidade de vida. Isso sim é um extermínio de uma cultura, é um racismo em relação a uma cultura que toda cultura é híbrida, ela é misturada, é ocidentalizada. O caldo brasileiro é a miscigenação, é a mistura. Então tem que trazer o povo indígena cada vez mais para ser inserido dentro do modo de vida ocidental. Isso não é etnocentrismo. Isso é miscigenação, isso é mistura, é estabelecer o melhor da cultura para todo mundo, para que todo mundo tenha melhor condições de subsistência e de modo de viver. O que eu acho irônico de tudo isso é a frente da agropecuária se juntar para esse tema e a grande ironia que a gente bate todos os dias aqui é o Supremo derruba qualquer coisa na canetada a qualquer momento, dane-se a hegemonia parlamentar, dane-se se é uma grande maioria, que isso representa a legitimidade do voto popular. Os ministros do Supremo, eles não estão nem aí para isso. Eles podem falar que é inconstitucional a lei que estabelece essas restrições. E isso daí, pronto, acaba com o que você, advogado do agro e parlamentares do agro e das frentes do agro, que tem essa percepção, enquanto a pauta não for responsabilização do Supremo, vocês vão ficar na mão deles para sempre. É o dia da marmota o tempo todo. Quantas vezes o Supremo tem que agir de maneira inconstitucional para vocês perceberem o risco que a gente está vivendo hoje no Brasil? A gente fica com medo da votação do proibição da demissão sem justa causa. A gente estava com medo do que poderia vir do Supremo. Aí eles vão lá e falam, não é proibido demitir sem justa causa. E a gente parece que tem que ficar feliz, porque eles não cometerem um absurdo, não votaram de acordo com a Organização do Trabalho, Internacional do Trabalho. Então, Geisiane, eu vejo isso como
algo que deve ser objeto de reflexão e trabalhado para persuadir essa frente do agro a entender onde está a pauta prioritária. Enquanto reinar soberanamente no Brasil, ferrando os outros poderes, o Supremo Tribunal Federal, a gente vai ficar nessa situação de insegurança. Não adianta nada votar a lei. Amanhã, o Randolph Rodrigues ajuiza uma ADI contra a lei, acabou. O Gilmar Mendes derruba numa canetada, bicho. Pronto, falei. Olha, Marco Antônio, nossas mentes estão conectadas porque eu ia começar por aí mesmo. Eu vejo 3 pontos nessa pauta. O primeiro é que, olha, esse PL, ele está tramitando no nosso Congresso desde 2007. 15 anos nós estamos tentando resolver essa situação e não conseguimos. E eles não passaram uma situação pior para esse PL porque o Michel Temer, o vampirão, e depois o Jair Messias Bolsonaro conseguiram ali segurar coisas bem absurdas do tipo, não, vamos continuar aí demarcando terra para os indígenas e vamos ver no que dá. Esse é o primeiro ponto. Olha só como as coisas demoram para acontecer dentro do Congresso quando são pautas extremamente importantes e que vão reverberar para toda a sociedade. Ao passo que o PL da censura tramita desde 2020, não passou por comissão especial. O que isso significa? Significa que especialistas da economia, da comunicação e tal, essas pessoas, elas não acessaram o PL e analisaram e viram os pontos positivos e negativos do PL da censura. Isso não aconteceu. E, no entanto, é passado sempre com caráter de urgência para salvar o país, para salvar as crianças. Já dizia o Dino, né? Não, nós temos que colocar a segurança das crianças em primeiro lugar. Vamos passar o PL da censura. Então, aí a gente já mostra como é que funciona o Congresso do nosso país. Bom, posto isso, eu fiquei feliz de ver a articulação do pessoal do agro. Eu acho que é isso aí mesmo. Veja, vocês têm capacidade de se articular e de serem a maioria. Passaram com 300 e poucos votos contra 121. Então, quer dizer, passaram com segurança. Foi um 7-1 aí, dessa vez para a direita. Conseguem se articular e passar, mas a pauta prioritária não é essa, porque o Xandão ele pode barrar isso daí, por exemplo. Por quê? Porque existe uma ditadura judiciária dentro do nosso país. Nosso país não tem uma lei é uma pessoa, uma lei é uma subjetividade e um relativismo. Então veja, é possível que a direita se una, é possível que a direita consiga usar uma estratégia inteligente, articulada e fazer passar pautas que são de fato importantes, relevantes e vão prosperar para o bem da comunidade brasileira. Bom, posto isso, eu vou para o segundo ponto, que aí é o cultural. Eu não consigo entender o porquê da demarcação de terra indígena, me desculpa, eu não consigo entender, porque eu não consigo entender o cerne da questão. Olha, a gente teve uma colonização que, graças a Deus, nós tivemos. Nós temos que todos os dias agradecer ao Portugal e à Espanha também. Nós devemos agradecer, e claro, à Santa Igreja Católica. Todos os dias nós temos que agradecer que nós tivemos essa colonização, porque há estudos que comprovam que sequer a Idade do Ferro a população indígena tinha chegado aqui no nosso país antes da chegada dos portugueses. Os portugueses ajudaram a desenvolver esse país. E é óbvio que houveram problemas, porque é assim que a vida funciona, a vida não é perfeita. Então, eventualmente, vai ter algum tipo de problema. E aí, quando a gente avança, nós nos tornamos a população brasileira, como muito bem colocava Gilberto Freire, o maior sociólogo desse país. O nosso caráter brasileiro, a nossa potencialidade é a miscigenação. Isso não é motivo de atraso para o nosso país, muito pelo contrário, é o nosso potencial, o nosso processo de aculturação, como a gente chama dentro da antropologia. O que é isso? É quando as culturas se difundem, quando as culturas se misturam e geram uma nova cultura melhor, mais melhorada, mais avançada, elevada sim, porque existe sim hierarquias em termos de cultura. Então eu não consigo entender o porquê desse debate, o porquê de preservar determinadas culturas que são, sim, inferiores. É a verdade, é um dado da realidade. Eu não consigo entender porque cria-se um Estado dentro do Estado brasileiro. Por que eu tenho que criar um Estado indígena com um órgão
institucional, inclusive, ali, que é a FUNAI, dentro desse sistema institucional brasileiro. Por que eu tenho que criar um Estado dentro de um Estado? E se a gente for ficar voltando, eu vou ter que voltar para toda a população negra, descobrir a origem de cada negro, porque cada um veio de uma região diferente do continente africano, e aí a gente vai voltando. Eu não entendo, não consigo alcançar. Exato. Eu não consigo entender e alcançar o porquê nós temos que ir voltando e voltando e voltando. Eu preciso rodar a